Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Estamos aqui reunidos em Brasília com o Diácono Albérico para mais uma transmissão desse programa. Diácono, ficou claro tudo isto que falamos no domingo passado? Claríssimo para mim, não? E assim, como eu encerrava dizendo assim, a igreja avança entre essas tensões que quero crer também que de alguma forma nós temos também nos dias de hoje, não? Dado a nossa natureza humana mesmo, fraqueza humana, a forma de entender as coisas, né? Vivenciá-las. Paulo procurou e obteve no primeiro momento total apoio de Pedro. Certo. Lhe deram as mãos, as colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. Por que colunas? Porque eram os responsáveis por um novo templo, um templo de pedras vivas. Portanto, eram chamados colunas. Não colunas de templos pagãos, que eram mortas, de pedras. Num primeiro momento houve acordo, mas no decorrer do tempo e sobretudo depois da primeira viagem apostólica de Paulo, com Barnabé, e com essas conversões, e Paulo não exigindo absolutamente nada dos convertidos, sobretudo na região da Galácia, além da fé em Cristo, nada, absolutamente nada, nenhuma observância da lei. Isto foi criando fricções. Entendo. E, claro, nós devemos imaginar que algumas pessoas também, ou por má fé, ou mesmo em boa fé, adulteravam o pensamento paulino. Paulo mesmo sabia disso. Uns aí andam dizendo que eu falei que a lei não serve mais para nada. Destes a condenação é justa. Houve também, claro, pessoas que desvirtuassem o pensamento de Paulo. Mas o próprio Paulo seguiu uma linha de absoluta independência. Para ele bastava a fé em Cristo e os dons do Espírito Santo. Bastava isto. Naturalmente, isto informando uma vida nova, através de uma moral paulina e evangélica, crística, cristã. Mas o mais era absolutamente indispensável. Isto fez com que ele se separasse ou se chocasse enormemente com Jerusalém, em primeiro lugar, e em segundo lugar com Antioquia, que no princípio era tão aberta e depois tomou a defesa de Pedro, quando houve aquele famoso choque entre Pedro e Paulo naquela igreja. Certo. A partir daí, Paulo, sem mais apoio explícito, quer de Jerusalém, quer de Antioquia, tornou-se um evangelizador quase que independente. Mas nós, acredito, estamos caminhando muito velozmente. É preciso voltar um pouco ao que estávamos tratando anteriormente. Eu falei das diversas eclesias. Portanto, igreja deveria ser um termo do plural, igrejas. Em Roma havia 5 igrejas. Paulo menciona 5 igrejas. Pelo menos 5 locais de reunião, ou 5 assembleias que se reuniam na casa de ou na casa de um outro. Era assim. Em Corinto devia haver também diversas comunidades. Agora, não imagine que as igrejas naquela época tivessem, como hoje em Brasília, aqui, ou em qualquer grande cidade do Brasil, milhares de adeptos. Claro que não. As igrejas de Corinto, todas somadas, não deveriam formar mais do que umas 250 pessoas. Isso para mim é um dado novíssimo, ó. Assim era. Qual é o pároco hoje que tem 250 almas apenas? Nem o cura d'Ars.
Mas me questione uma coisa. Ali em Atos dos Apóstolos, no discurso de Pedro, aí fala que ali, Pedro, né, pregando, voltando um pouco, que a igreja, o número de adeptos, 3.000. No segundo discurso, esses números aí, em primeiro lugar, nenhum desses discursos foi proferido por nenhum deles. Todos esses discursos foram criados por Lucas. E certo. Colocados na boca, quer de Pedro, quer de Paulo, quer de Estevão, etc. Lucas ama um certo, digamos, um certo exagero. As multidões. Entende? Nós devemos abaixar um pouquinho. Ou bastante, né? Houve sim, após a ressurreição, uma multiplicação geométrica cristã. Mas mesmo assim, precisamos tomar cuidado em não imaginar que numa cidade houvesse 500.000 pessoas. Isso não, de jeito nenhum. Isso só séculos e séculos mais tarde, quando o cristianismo se tornou religião oficial e tudo mais, né? E única religião do império, mas isto já fora dos tempos bíblicos. Perfeito, perfeito. Eram pequenas comunidades, eram igrejas populares, que viviam nas pequenas reuniões e procuravam viver uma moral elevada. Paulo assume muito do estoicismo, da filosofia estoica, na moral, né? Ser morigerados, ser educados, ser desinteressados, ser solidários com os outros, ajudar-se mutuamente, amar-se. Muito disto vem da filosofia estoica. É claro que a fonte para nós é Cristo, mas não que só cristãos falassem alguma coisa ou muito desta linguagem aí. Tanto é verdade que gente de fora podia imaginar que Paulo fosse um filósofo e pregasse uma filosofia diferente. E imaginasse o cristianismo, os de fora, como se fosse uma outra filosofia. Mais uma escola filosófica. Mas daqueles que se transformavam e que se convertiam ao cristianismo, bem, se exigia, além da fé em Cristo, e numa fé que fosse uma fé autêntica e uma fé que informasse e permeasse toda a vida, através dos dons do Espírito Santo. E dons do Espírito Santo, digo mais, vividos com alegria, com entusiasmo, com um certo até barulho, com uma certa algazarra, digamos, espiritual. Entendo. Né? Uma presença marcante do Espírito de Jesus Cristo naquela comunidade ou naquela pessoa. De tal maneira que, ainda que não quisessem, se separavam dos demais. Ainda que não quisessem. Não faziam esforço nenhum. Mas se separavam das outras associações, se separavam das grandes assembleias do império, tinham outra visão do mundo, não tomavam mais parte em cultos pagãos, em orgias pagãs, em festas pagãs, tinham uma outra visão de tudo. Mas isto aqui era coisa nova. Isto aqui era uma novidade. O império não vivia isto. O império não conhecia isto. Para os de fora e para muitos de fora, uma nova filosofia, uma nova escola filosófica, um novo pregador aí, filosófico, filósofo, um novo estoicismo, como um neoplatonismo, como outros filósofos da época, itinerantes eles também, e a cata de discípulos. Vejam. Agora, é preciso dizer que pouco a pouco os confins ficaram mais nítidos. Primeiro confim, o batismo. O batismo. Isto anterior a Paulo ainda, porque Paulo mesmo foi batizado. O batismo se tornou um primeiro confim. Se quiser ser cristão, é preciso ser batizado.
Isto é preciso entrar em contato com o Senhor. Quando Jesus estava vivo, bastava um aperto de mão, um abraço, e assim se tornava discípulo. Agora que Jesus não está mais entre nós, é preciso um contato físico, porém sacramental com Jesus. E este contato físico que vem no lugar do aperto de mão, físico, porém sacramental, é através da água do batismo. Um primeiro confim. O que não deixa de ser um pouco perplexo, um pouco difícil de se entender, porque Jesus nunca batizou em vida e nunca mandou que ninguém fosse batizado. Como é que de repente aparece o batismo? Sem explicação. Sem explicação. E todos são batizados. Inclusive Paulo é batizado. E exige o batismo de todos, embora tenha dito que ele não foi mandado, não foi enviado para batizar. Mas a resposta que normalmente se costuma dar é que Jesus ressuscitado tem imposto esta prática. Além do batismo, as reuniões. Estamos falando agora de confins e de delimitações, de demarcações. Além do batismo, as reuniões periódicas, que deviam ser nas casas ou nas igrejas daqueles que recebessem, com a formação cristã. E para os que vinham do paganismo, uma formação monoteísta também. Um único Deus, certo, que enviou um único Filho, Jesus Cristo. Além do batismo e das reuniões, a moral cristã e a proibição de orgias sexuais, que era comum no Império. Nós temos que fazer o nosso intervalo e continuamos. Estávamos falando dos confins, dos limites, das demarcações. Batismo, reuniões cultuais periódicas, catequese cristã e, sobretudo, moral cristã. Perfeito. Padre Fernando, alguém pode fazer a pergunta que eu fiz no intervalo, não? O telespectador pode estar fazendo essa pergunta. Mas e quando Jesus, lá no capítulo 28 de Mateus, ele ide e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o Senhor me deu a explicação, eu gostaria que o Senhor repetisse essa explicação. Veja, esta afirmação é colocada na boca de Jesus por um evangelista que escreveu nos anos 85. A própria formulação, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não deveria ser muito clara nos anos 20 ou 30. Uma formulação clara, assim, de Pai, Filho e Espírito Santo, só bem mais tarde. Perfeito, perfeito. Isto aqui foi retroprojetado para a boca de Jesus. Bom, o texto de Mateus. Certo? Ótimo. Fica claro? Ficou claro. Agora, é preciso tocar um último aspecto aqui. Nessas reuniões, o que se fazia? Escute, o que se faz numa reunião sua aqui em Brasília? O que se faz numa assembleia sua? Inicia-se com a oração. Não? Que oração? A oração no Espírito Santo, geralmente. Depois? Depois nós fazemos uma leitura bíblica, escutamos a palavra, fazemos uma partilha da palavra. E depois? No final, para chegar ao final, nós partilhamos também o alimento. Alguém leva algum alimento, fazemos isso, um lanche, e marcamos a próxima reunião. Eu estou falando das reuniões que nós fazemos nas casas, não? Nas casas? É. Pois é. E nas igrejas? Como fazem? O que fazem quando a reunião é na igreja? Se eu falo das reuniões de pastorais... Bom, você reza o terço? Reza-se o terço. Reza-se um terço? Reza-se uma ladainha? A ladainha é muito difícil, a não ser quando é reunião específica para oração. Sei. Mas quando é reunião específica para oração, o que é? Aí reza-se o terço, a ladainha, o que mais? A palavra de Deus. Se dá a bênção do Santíssimo?
Quando é adoração, sim. Quando é adoração. Sei. Uma reunião pastoral normal, não. Bem, podemos retrotrair tudo isto para a época de Paulo? Eu creio que não. Claro que não. Evidente que não, né? Não. Não tem sentido. Isso seria absolutamente anacrônico. Como se desenvolviam aquelas reuniões? Elas deviam constar da leitura de um texto do Antigo Testamento, certo. Talvez da leitura de uma carta, de um trecho de uma carta de Paulo. Paulo ainda estava vivo. Partilha. Um salmo, talvez, não? A aclamação de um salmo, a leitura, a recitação ou o cântico de um salmo, e cânticos em louvor a Cristo. São Justino, no século II, falam que cantavam hinos a Cristo como a um Deus. Bem, aqui se coloca uma questão. E uma questão delicada. Paulo sabia perfeitamente que Jesus era Deus? É uma questão muito delicada para se responder com um simples sim ou com um simples não. Olha, Paulo sabia que a cristologia andava alta e se elevava cada vez mais. Agora, é de se levar em consideração uma coisa. Se se trata de veneração de Cristo, podemos dizer que Paulo venerava Jesus. Agora, Paulo nunca realiza ação de graças a Jesus nas cartas escritas, sempre a Deus, sempre ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E chama Deus apenas o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixando Romanos 9,5 de lado, que é um texto difícil do ponto de vista da exegese e do ponto de vista da crítica textual, deixando de lado esse texto aqui, não há um texto em que Paulo explicitamente chame Jesus de Deus. Há uma compreensão ali em Filipenses 2, não? Da kenosis. Ali no existindo em forma divina, mas eu posso entender isso de duas maneiras. Eu posso entender isso existindo em forma divina, mas posso entender também existindo na forma da semelhança de Deus, como Adão. Adão também não foi criado à imagem e semelhança de Deus? Sim. Aqui se trata de compor dois Adões. O primeiro Adão, imagem e semelhança de Deus, quis agarrar para si a divindade e precipitou-se, caiu. O segundo Adão, ele também imagem e semelhança de Deus, obedeceu até a morte de cruz, e por isso foi exaltado. O hino de si não precisa necessariamente conlevar a divindade. Basta mostrar dois tipos, o primeiro Adão e o segundo Adão, o primeiro desobediente e levando à morte, o segundo obediente levando à vida. Basta isto. Basta isto para se fazer uma exegese. Não é necessário fazer uma segunda exegese. Portanto, é um texto difícil de ser definitivamente explicado. Paulo nunca eleva hinos de ação de graças a Jesus. Paulo não faz súplicas a Jesus. A ação de graças e as súplicas são todas elas dirigidas a Deus o Pai. Verdade. Mas os inimigos de Paulo, que não perderam nenhuma ocasião para se desfazer dele, para aniquilá-lo, para destruí-lo de todos os modos possíveis, com relação a ele, nunca falaram que Paulo ultrapassou o terreno do Deuteronômio. Um único Deus. Não há essa acusação. Não há esta acusação a Paulo. Há com relação à lei. Sim. Com relação à prática da lei e às normas de Moisés, isto não há dúvida. Mas com relação
a divindade de Jesus? Nenhuma. E acredito que se Paulo tivesse sido mais claro, teria havido eco contrário da parte da oposição, da parte de lá. Não houve. Portanto, nós ficamos numa incerteza. O máximo que eu posso dizer a você e ao telespectador, que evidentemente é a figura principal deste programa, nós dois estamos a serviço de vocês, embora muitas vezes conversemos entre nós, é a serviço de vocês que estamos. O máximo que podemos dizer é que Paulo sabia que a cristologia andava alta. Sabia que Jesus era Senhor e ele mesmo chamava a Jesus de Senhor. O que significa que há dois senhores. Agora, um primeiro senhor e um segundo senhor que se senta à direita do primeiro. E um primeiro senhor que transpõe poderes, que compartilha poderes com o segundo senhor. Até ali chegou Paulo. A cristologia andava alta no seu tempo. 20 anos depois, ou 30 depois da sua morte, seria ultrapassada. O Evangelho de João. Quando Tomé diz a Jesus, meu Senhor e meu Deus. Agora, 30 anos antes, Paulo já sabia destas coisas? E se soubesse, teria aprovado? Nada disto podemos saber. Poxa. Está claro? Está. Bem, nós temos ainda alguns minutos, apenas 2 minutos. Não quero então introduzir um outro argumento, tem a palavra. Essa força, né, de Paulo, que em meio a todas essas controvérsias, dificuldades, mas essa força, esse impulso para evangelizar, certamente o Espírito Santo o impulsionou a isso. E que penso que nesse sentido nós temos que, nos dias de hoje, as realidades bem diferentes, mas também com essa mesma força, nós também fazemos a nossa missão, não? Na nossa dimensão, no nosso alcance, prosseguir decididamente, como Paulo mesmo falou, né? Não importa a que ponto eu cheguei, mas o que importa é em direção à meta, prosseguir decididamente em direção à meta. É isso que fica dessas alocuções. Me diga uma coisa, Diácono, responda uma pergunta. Você representa a totalidade. Sim, sim. Acha que eu estou falando uma linguagem acessível? Bem, está sim. Eu consigo, né? Mesmo porque a gente vai interferindo, perguntando, e as coisas vão se tornando mais claras. Algumas pessoas me perguntam, mas não podia baixar um nível? Podia, claro que podia. Mas já existe muita coisa de nível mais baixo. Sabe o que é importante para mim? E a resposta que eu dou, a senhora ou o senhor tem toda a razão, podemos sim baixar o nível. Porém, é preciso mostrar que nós não sofremos de complexo de inferioridade e que a igreja tem capacidade de dialogar com as ciências e com o mundo das ciências. Se não fosse um programa deste nível aqui, certo. Sabe o que aconteceria com o Evangelho? Ele ficaria reduzido ao púlpito e às salas de catecismo. Que seria uma Mas lástima. não teria mais diálogo nenhum entre nós, os cientistas, a sociedade e o mundo. 2 mundos completamente diferentes e um ainda com muita aparência de infantilidade. E depois corre-se o risco também de arranhar muito o conteúdo, né? Quando se desce muito. Exato. Sem a sabedoria, né? Temos que ter sabedoria para isso. Agora o nosso tempo está terminado, nós temos que nos despedir, mas nos propomos a voltar no próximo domingo, que já é o domingo da Quaresma, o primeiro da Quaresma. Estaremos de volta no próximo programa, se Deus assim o permitir. E para aqueles que estão me ouvindo, estou pregando também na televisão, na Rede Vida, o nosso retiro de carnaval. Começou ontem à noite e está se continuando e se prolongando por hoje, amanhã e depois de amanhã. Muito obrigado e até o próximo domingo.